Olá, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula sobre redação oficial. E o tema da aula é a introdução aos documentos oficiais e o nosso objetivo é fornecer a todos uma visão sobre os diferentes tipos de documentos oficiais que nós temos e a importância de não ter só apenas o conhecimento, mas também a praticidade, o entendimento sobre essas questões desses documentos oficiais, tá bom? Então, aqui a temática dos slides que nós iremos utilizar é bem sugestiva, para que você possa realmente acompanhar essa aula e fazer suas anotações. Tenha então o seu caderno aí de notas para anotar os pontos importantes que nós vamos falar aqui. E outra coisa também é que nesses slides você vai poder utilizar para copiar no seu caderno. Outro ponto interessante é que quando a gente copia, a gente consegue, de certa forma, assimilar melhor o conteúdo. Tudo bem? Então vamos passar aqui. Se tiver porventura algum erro de digitação, você não se preocupe, que após eu passar essa gravação aqui, eu vou estar verificando juntamente com vocês, realizo as correções e deixo disponível lá na plataforma, tá bom? Então, o conteúdo corresponde às seguintes semanas: semana do dia 11, 12, 13, semana 14, semana 15 e 16. Então, todo esse conteúdo que nós iremos visualizar e falar aqui, ele vai estar dividido em etapas. Então, eu vou procurar na plataforma colocar dividido conforme esse conteúdo para que você possa acessar. Ou você possa se programar aí para conseguir realizar o estudo de toda essa demanda. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento aqui. Falando sobre a questão de redação oficial, a gente precisa primeiro entender as questões dos conceitos. E dentro das questões dos conceitos, a gente precisa resgatar um conhecimento que a gente adquiriu lá no fundamental, que é quando você tem a parte do emissor, da pessoa que emite, da pessoa que recebe e a mensagem que é transmitida. Dentro dos documentos oficiais, a gente tem ainda essa estrutura, essa questão lógica de quem é que está enviando, para quem está enviando e o que está sendo dito. Então, aqui, quando a gente fala sobre os elementos para a comunicação efetiva, nós temos alguém que comunica, algo a ser comunicado e alguém que recebe essa comunicação. Então, é o mesmo procedimento dos elementos da comunicação, a gente consegue sim visualizar dentro da redação oficial. Logicamente, nós vamos ter aqui as particularidades e o uso correto de termos e padrões. Então, olha só, os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo ou que estabelece as regras para a conduta dos cidadãos. Então, você tem a seguinte ideia de que o documento dentro da redação oficial, ele vai partir de alguém que está no órgão público. E ele faz essa representação, ou seja, uma entidade pública. O que só é alcançado em elaboração quando for empregado uma linguagem adequada. Então, aqui você verifica que é necessário ter a linguagem adequada, é necessário que, quando é uma redação oficial, a pessoa cuja o qual está enviando esse comunicado pertence a uma das entidades públicas. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade principal é a de informar com clareza e objetividade. Então, nesse primeiro momento, a gente consegue visualizar outro elemento importante, que é a clareza e objetividade na mensagem a ser passada, ou seja, no comunicado. Outro ponto aqui que nós visualizamos é que para a redação oficial, né, RO a sigla aqui, redação oficial, quem comunica e quem é o destinatário dessa comunicação. Então, ó, quem comunica é sempre o serviço público, sempre o serviço público que vai comunicar dentro da redação oficial. Então, aqui você vê o quê? O que se comunica, então? É sempre algo ou assunto relacionado às atribuições do órgão que comunica, ou seja,
sempre o que está sendo comunicado é feita a atribuição daquele órgão que passa a mensagem. E o objetivo é garantir que a comunicação oficial seja clara, consistente e siga um padrão oficial. Pode variar dependendo da organização e da instituição em questão. Tal fato, gente, vocês conseguem também acompanhar, pois existe um documento normativo que chama-se o Manual da Redação Oficial. E esse manual você consegue sim visualizar e fazer a leitura. Você pode digitar dentro aí das ferramentas buscadoras que nós temos, ou você pode ir direto lá no site da Câmara, Senado, Câmara, dentro desses órgãos públicos, e você consegue visualizar o manual de redação oficial. Então, agora partindo aqui, após esse entendimento, esse resgate, na verdade, desse conhecimento, vamos entender aqui sobre os conceitos sobre redação oficial. É a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. E sua finalidade básica é se comunicar com o objetivo, clareza máxima. Vejam que a gente está sempre frisando aqui sobre a clareza e a objetividade. Isso impõe certos parâmetros ao uso que faz da língua, de maneira diversa a daquela da literatura. Então, a linguagem que é utilizada é diferente, sim, da linguagem da literatura, de textos jornalísticos, das correspondências particulares e etc, né? Então, aqui conseguimos visualizar o seguinte: quais são as características da redação oficial? Conceito, cada uma delas tem sobre a questão que você precisa entender e vai acompanhar todo o documento de redação oficial. Então, aqui nós temos as principais características, que é a clareza. E essa clareza, ela precisa de quê? Ela precisa ter uma comunicação sem ambiguidade, ou seja, sem duplo sentido, uma clareza dentro das palavras, dos vocabulários utilizados, né? Precisa ser de fácil compreensão. Outra questão também, que é o ponto número 2 aqui, sobre as características da redação oficial, é a precisão. Então, quanto ao uso das palavras e informações exatas e corretas, a mensagem ela precisa ser precisa. Você precisa ter certeza daquilo que você está comunicando, porque no momento que você está redigindo uma redação oficial, não é a sua pessoa que está redigindo essa redação, e sim o órgão cujo qual você pertence. Então, também aqui um dos pontos, né, dentro dessas características, o terceiro ponto aqui, vamos colocar assim, seria a questão da objetividade, que é a transmissão direta dos fatos, sem divagações, sem enrolação, sem enfeitar muito, sem aqueles enfeites desnecessários. Então, nós temos aqui outro ponto dentro das características da redação oficial é a concisão. E a concisão seria o quê? A economia das palavras, né? Sem redundância ou excesso de algo mais. Então, que vai sempre ali você consegue perceber nesse momento e nós estamos dando mais ali ênfase sobre a clareza, a objetividade e a concisão. Também precisa ter uma das características, né? Mais uma aí, que é a coesão e a coerência. O texto precisa ser coeso, com ligações lógicas entre as ideias. E a impessoalidade. A impessoalidade é a ausência da sua opinião, da opinião da pessoa cujo qual está redigindo essa redação oficial. Então, aqui, ó, foco nos fatos, a contextos oficiais e profissionais. Ser o profissional, o melhor profissional possível dentro da mensagem enviada quando se trata ali da redação oficial. Outra característica que nós temos é a padronização. Então, segmento de norma específica para o documento. Então, o documento de redação oficial ela vai ter ali as características, né, desse documento e vai ter ali também as questões onde você vai poder verificar e visualizar o padrão, a norma ali padrão da estrutura. E também a questão da norma padrão quanto ao uso da forma da língua portuguesa.
sem regionalismo, porque ali nós estamos redigindo um documento oficial, então não cabe regionalismo e também essa questão da variedade linguística, tudo bem? Então, vimos aqui neste momento sobre as clareza, a precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, padronização, norma padrão. Esses tópicos aqui, só frisando aí, são as características da redação oficial. Então, no próximo elemento aqui, nós visualizamos os conceitos básicos. Dentro ainda dos conceitos básicos, nós temos aqui a parte onde relata que o conjunto de normas que regem as comunicações escritas de repartições públicas. Então, a redação oficial é sim um conjunto de normas que vai fazer ali a parte da regência, né, de reger as comunicações escritas. E as repartições públicas, tanto na questão interna como na questão externa. Vai adotar ali o documento de redação oficial, vai seguir, na verdade, o documento. Quando é praticado por particulares, aí você tem uma redação comercial. Então, nesse momento aqui, né, se fôssemos fazer uma pergunta aí, se fosse uma pergunta de exercício, eu poderia perguntar para você o seguinte: o documento de redação oficial é um documento que você encontra dentro de uma empresa pública? Ou uma empresa pública pode utilizar o documento de redação oficial de forma interior ou exterior suas atividades típicas ou atípicas? No caso, está errada essa questão, né? Porque ali o documento chamado redação oficial, ele é para a questão de repartições públicas, né? Para o órgão público. E aqui dando continuidade, dentro ainda sobre conceitos, né, básicos da questão e da estrutura do documento. Nós temos ali a impessoalidade. E o que seria mesmo essa impessoalidade? Nós vimos aqui nesse momento sobre a questão conceitual e aqui desmiuçando mais um pouco a comunicação. Ela é feita em nome do serviço público. Então, por ser feita em nome do serviço público, não pode possuir impressões individuais, como primeira pessoas, adjetivações. Não é para constar isso dentro do documento. Então, o que seria impessoal? Quem envia, quem recebe, o assunto, tudo tem que ser impessoal, tá bom? Então, esse daqui, só frisando aí, você faz a sua anotação, tá aqui a sugestão para anotar no seu caderno. Vamos para o próximo, né? Na correção, nós temos aqui, deve refletir o padrão culto da língua. O uso das normas gramaticais faz-se necessário. Uma redação oficial não pode ter erros de ortografia, de pontuação, nenhum desses tipos de erro. Então, muita atenção. Também erros de coerência, coesão, ou seja, dentro ali da gramática não pode ocorrer erros, né? Dentro da mensagem que é enviada no formato da redação oficial. Então, nós temos aqui uma mensagem, por exemplo: é tempo do Congresso votar a emenda. Gente, essa frase está errada. O correto é tempo de o Congresso votar a emenda. Porque quando você coloca aqui é tempo do Congresso votar, significa ali, né, pelo entendimento dessa frase que está errada aqui, que o Congresso é dono do tempo. E isso está errado. Por isso que você precisa ter ali a precisão e a clareza e passar uma informação verdadeira. Nessa primeira aqui, essa informação ela é falsa. Então, quando você coloca que o Congresso, aqui, quando você escreve, né, a mensagem de forma correta, é tempo de o Congresso votar a emenda. Então, aqui você consegue entender que o tempo não está vinculado ao Congresso. Então, você está vendo quanto essa questão e a importância da reflexão, da norma culta, do entendimento ali da gramática, tá bom? Aqui, outro ponto ali dentro da clareza, que a gente vai, das características da redação oficial, nós temos ali a questão da polidez. Os textos devem ser polidos, educados, e também deve ter harmonia.
evitam-se sonoridades. Também a questão de padronização, uniformidade. Todos os documentos devem ser uniformes, sem estilo de escrita pessoal. Também aqui falando dentro da clareza, dentro dos tópicos, nós temos ali a concisão. E a concisão uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, seria aquele bem explícito, objetivo, claro, dentro desse contexto. E a clareza, lógico, aqui nós temos que o texto que possibilita imediata compreensão do leitor. É interessante a gente identificar isso daqui, porque a redação oficial, o impacto dela é a seguinte: qual seria a diferença básica da redação oficial para uma redação comum, por exemplo, do PAS, Enem e outras redações aí? É o impacto que essa redação vai ter com o indivíduo. Uma redação que você faz aí de Enem, PAS e concurso, está impactando somente a você. Não impacta outras pessoas, somente interessa a você. E agora a redação oficial, ela vai impactar demais pessoas, uma comunidade, uma sociedade, ali um município. Então é um impacto muito grande. E essas informações, elas precisam ter clareza e de tal forma que seja ali compreendida, né, pelo leitor de diferentes classes, diferentes conhecimentos. Por isso que ela precisa ser clara, por isso que ela precisa ser concisa, tudo bem? E ali também sobre a questão da precisão. Não pode de maneira nenhuma haver ambiguidade, para não correr ali de cada um interpretar de uma forma. Dentro da redação oficial, os vocabulários precisam ser claros, o uso da língua também precisa ser claro. E aqui nós temos um exemplo. O ministro comunicou a seu secretário que ele seria exonerado. Então, aqui, o secretário de quem, né? Comunicou ao seu secretário que ele seria exonerado. Então, precisa aqui ter clareza e evitar ambiguidade. Porque aqui esse termo seu, de quem é esse secretário? O secretário né? Fica uma ambiguidade ali, a gente precisa evitar essas questões. Próximo. Nós temos ali considerações do manual sobre a semântica da redação oficial. Então, o idioma está em constante mutação. Nós tivemos há pouco tempo aí o novo acordo ortográfico e a língua, ela passa por mudanças. Nós temos ali a evolução da língua e ela acaba tendo ali a inserção dentro da gramática, acaba ocorrendo, na verdade, novas demandas. E com isso, o manual, ele vai mudar, ele vai acompanhar a evolução da nossa língua portuguesa, a evolução dos conceitos da gramática. Então, é interessante que quando a gente está dentro das redações oficiais, a gente sempre visite o manual, porque ele vai sofrer, sim, atualizações no decorrer do tempo. Então, aqui, ó, o uso do texto impõe certos parâmetros de maneira diversa daquela da literatura, do texto jornalístico. Apesar de reconhecer a língua como um sistema evolutivo, o manual propõe regras vinculadas à estrutura normativa. Então, vai seguir a estrutura normativa da língua portuguesa. Então, relembrando o conteúdo estudado. Então, para você redigir um documento da redação oficial, que mais para frente a gente vai verificar quais são esses documentos, você precisa resgatar alguns conceitos que nós já estudamos aqui dentro do nosso módulo. E um desses conceitos é a questão do pronome de tratamento. Então, olha aqui, ó, apesar de o pronome de tratamento referir-se à segunda pessoa, o verbo ficará na terceira pessoa. Muito importante isso daqui. É um conceito básico quando a gente estuda dentro do pronome de tratamento, principalmente agora fazendo esse resgate na redação oficial, que o pronome de tratamento ele vem na segunda pessoa, mas o verbo vai concordar com a terceira pessoa. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Vossa Senhoria nomeará o substituto. Vossa Excelência conhece o assunto. Então, esse Vossa Senhoria refere-se ali, né,
da questão é você, né? Você nomeará. Então, aqui, você está na segunda pessoa e aqui, ó, o verbo está concordando com a terceira pessoa. Tudo bem? Muita atenção nisso daqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, também os pronomes possessivos, referindo a pronomes de tratamento, são sempre os da terceira pessoa. Então, outro exemplo. Vossa Senhoria nomeará seu substituto, e não Vossa Senhoria nomeará vosso substituto. Então, nós temos aqui a questão de vossa, né? Referindo-se a você, Vossa Senhoria nomeará seu substituto. Tudo bem? E também aqui, só relembrando esse conteúdo, o gênero gramatical dos adjetivos deve coincidir com o sexo da pessoa a que se refere e não com o substantivo que compõe a locução. Por exemplo, temos ali, ó, Vossa Excelência está atarefado. Então, quando você vê o adjetivo aqui, está concordando, nesse caso, com o gênero. Então, podemos já deduzir por essa frase que a Vossa Excelência é do gênero masculino. E na frase aqui abaixo, nós temos Vossa Excelência está atarefada. Então, aqui já subentende que a Vossa Excelência aqui é do gênero feminino. Por que é importante você observar isso, gente? Porque aqui, ó, o que vai concordar é o adjetivo que vai concordar com o gênero com quem está se falando. Porque quanto ao pronome de tratamento, vocês observaram que Vossa Excelência foi utilizada aqui para o gênero masculino e Vossa Excelência utilizado para o gênero feminino. E a gente consegue observar a diferença desses gêneros, né, com quem está se falando, através do adjetivo. Tudo bem? Então, continuando aqui, ó, Vossa Excelência para as seguintes autoridades. Então, nós utilizamos o pronome de tratamento para as seguintes autoridades aqui, ó, do Poder Executivo, presidente, governador, do Poder Legislativo para deputado e do Poder Judiciário para juízes, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos lá, ó. Relembrando o emprego do vocativo, gente. Olha só, estamos relembrando esses conceitos aqui para que você possa, aí a gente possa seguir com o conteúdo de redação oficial. É porque precisa desse resgate para você conseguir fazer aí um entendimento melhor do conteúdo. Tudo bem? Então, continuando aqui. 8. Relembrando o emprego do vocativo. Excelentíssimo Senhor é o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder, seguindo o cargo receptivo. Então, quando você fala lá, Excelentíssimo Senhor, esse é o vocativo. E ele vai vir ali seguindo o cargo a qual esse chefe do poder público está ali representando, né? Temos ali um exemplo. Excelentíssimo Senhor, Presidente da República. Então, o Excelentíssimo Senhor é o vocativo. Então, nós temos o vocativo até aqui. E aqui nós seguimos para Presidente da República, o cargo a qual ele está exercendo ali. As demais autoridades serão tratadas como o vocativo Senhor, seguindo do cargo. Então, Senhor, Senador, um exemplo. E quanto ao fecho, gente? Fecho de encerramento, fechos para as comunicações. Nós temos os seguintes. Quando você tem ali aquela autoridade que é superior a você, você vai utilizar o termo respeitosamente. Se é superior a você, respeitosamente. Agora, para a autoridade da mesma hierarquia ou hierarquia inferior, você vai utilizar atenciosamente. Isso no fecho lá da redação oficial, tudo bem? Também outra questão é a identificação do signatário, o espaço para assinatura, o nome da pessoa, o chefe
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que no caso é um exemplo, tá bom? Então, excluídas as comunicações assinadas pelo presidente da República. Sendo assim, concluímos agora o conceito sobre redação oficial, correspondente à semana de número 11.